Oi, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos ver uma breve revisão sobre os aspectos geográficos físicos da Europa. Lembrando que nós já tivemos algo anteriormente e agora nós vamos concluir a questão da Europa, aspectos físicos. Para isso, estou trazendo para vocês aqui uma ferramenta qual vocês já conhecem, que é o GoConquer. Eu peguei aqui um mapa mental de uma aluna que montou, como vocês já sabem como é que funciona o GoConquer, e ela montou muito bem e eu estou usando justamente para mostrar que não só apenas professores montam coisas interessantes, mas alunos também montam algumas coisas bem legais lá no GoConquer. Logo em breve nós vamos fazer alguma atividade lá também utilizando a ferramenta do GoConquer. Mas vamos à apresentação. Deixa eu diminuir aqui um pouco, fica melhor. Olha aí, ó. Olha aí, bem legal esta apresentação. Europa, aspectos físicos. Nós vamos ter clima, hidrografia e relevo. O clima. Na parte setentrional, ou seja, no norte do norte, o clima do sul e o clima da região norte. Na porção setentrional, que são os países escandinavos e a Rússia. O clima lá é o frio e o clima polar, como você está vendo aí. Na região sul é o clima mediterrâneo que predomina. No norte, o clima temperado, onde as 4 estações são bem definidas. A respeito da hidrografia, os rios são intensamente aproveitados. Como que eles são aproveitados? Pela indústria, pela navegação, a irrigação na agropecuária e no abastecimento das cidades. Os rios são muito importantes economicamente lá na Europa. Os mais importantes são o Danúbio e o Reno. Relevo. Existem algumas cadeias de montanhas na Europa, alguns planaltos que são chamados de maciços antigos e a maior parte formado por planícies. No sul nós temos algumas montanhas formadas a partir de instabilidades tectônicas, que é o caso dos Alpes, os Balcãs na Sérvia. Então são regiões suscetíveis a terremotos. No Planalto Antigo nós temos maciços antigos, que já não são tão altos quanto os Alpes, na região da Espanha e da França, e as planícies que dominam a maior parte do território europeu. Nós temos a grande planície russa, a planície alemã e a planície húngara. Esse mapa aqui ele é bem interessante porque ele traz para nós justamente a divisão climática das regiões. Aqui nós temos a porção setentrional, o clima do norte da Europa é o clima polar ou subpolar, a região do clima temperado e a região do clima mediterrâneo. E já a região do temperado continental. Aqui dá para a gente perceber bem quais são os países que se localizam em cada um dos domínios desses climas, como por exemplo Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia, os países que são considerados países nórdicos, que são os países mais frios. Esqueci da Dinamarca aqui pequenininha também. E por aí você pode ver os demais países que compõem a Europa. Portugal e Espanha estão na região do clima mediterrâneo. Então, portanto, eles têm um período lá que faz calor, mas também tem um período lá que faz bastante frio. Não chega a nevar, mas é bem frio. Aqui é interessante esse mapa, eu selecionei justamente para você poder perceber que 75% do território da Europa é composto por planícies. Portanto, é uma região plana, baixa, e a questão lá do aquecimento global preocupa muito os europeus,
justamente porque se o nível dos oceanos começarem a subir, quem mais vai sofrer a perda de terras é justamente parte da Europa que encontra-se nessa região de planície. E aqui nós temos alguns maciços, como por exemplo os Alpes, os Pirineus, os Alpes escandinavos, o Cáucaso e no limite leste da Europa, os Montes Urais. E por final, nós temos aqui o mapa da hidrografia da Europa, com os principais e os mais longos rios da Europa. Nós temos aqui o maior deles, o Danúbio, que nasce na região próxima aos Alpes suíços, na França, e corre em direção ao leste, desaguando no Mar Negro. Temos o Volga, que também ele corre pela maior parte na Rússia, o rio Volga. Deságua, ele joga suas águas no Mar Cáspio. O rio Ural, que também deságua no Mar Cáspio. Nós temos o Tíber na região central da Itália. O Ródano na região do norte da Itália com o sul da França. O Sena, que corta a capital da França, Paris. E por final, a gente tem aqui um famoso, que é o rio Teixo, ou rio Tejo, tá? Que encontra-se em Portugal. Bom, pessoal, espero que tenha solucionado alguma das dúvidas de vocês a respeito dos aspectos físicos da Europa. Na nossa próxima aula vamos ver alguns outros aspectos, porém agora nos aspectos econômicos e humanos do continente europeu. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, até mais.